But yet him making himself God, the Messiah himself, that stumbled them. They could not understand. Todavia ele fazendo a si mesmo Deus, o Messias, ele próprio, isso fez eles tropeçarem. Eles não podiam entender isso. Now when Abraham, who they call their father, met God, he was also in flesh. Quando Abraão, a quem eles consideravam pai deles, se encontrou com Deus, ele estava também em carne. Because he eat the meat of a calf, eat cornbread, and drinking milk and butter in the presence of Abraham. Yet he was God. Porque ele comeu a carne de uma vitela, comeu pão de milho, e bebeu leite e manteiga na presença de Abraão, e todavia ele era Deus. Abraham recognized God and called him Elohim, which is the Almighty Jehovah. Abraão o reconheceu Deus, ele chamou de Elohim, o qual é o Jeová Todo-Poderoso. A man wearing clothes with dust on his body, and sat under a tree for shade, and eat meat and drink milk. Homem vestido roupas, com pó no seu corpo, e se assentou sobre uma árvore por causa da sombra, e comeu carne e bebeu leite. Then those cold, cruel-hearted, selfish, righteous Jews could not believe him to be the Son of God, and called Abraham their father. Então aqueles judeus indiferentes, de coração cruel, egoístas e justos, não podiam crer que ele fosse o Filho de Deus, e consideravam Abraão pai deles. And he was letting them know that he was doing the same things in his
lhes informando que ele estava fazendo as mesmas coisas em sua carne, que Deus fez em uma outra carne quando ele se encontrou com o pai deles, Abraão. And Abraham believed it, and they couldn't believe it. E Abraão creu nisso, e eles não podiam crer nisso. You see, when Abraham was sitting under his tent, because he had made a choice. Você está vendo quando Abraão estava sentado sobre a sua tenda, porque ele havia feito uma escolha. And that choice is brought before every person that's born in this world. E aquela escolha é trazida ante cada pessoa que nasce neste mundo. The tree of good and evil is set before every person. A árvore do bem e do mal é posta perante cada pessoa. And when Lot, his nephew, and their herdsmen begin to argue about the ground, E quando Ló, seu sobrinho e os seus pastores começaram a argumentar a respeito da terra, Abraham, being a just man, said to them, just let there be no arguments among us. You just choose your way of going. Abraão, sendo um homem justo, lhes disse: somente que não haja discussão entre nós. Você somente escolha o seu caminho de ida. That place comes into every believer's life. Essa situação surge na vida de cada crente. And it's before you this morning, and it's before me. E isso está perante você esta manhã. E está perante mim. Lot didn't think that he was going to backslide, Ló não pensou que ele iria se apostatar, but he went to looking towards Sodom where things were easy. porém ele estava olhando diretamente para Sodoma, aonde as coisas eram fáceis. And there's many times that we look towards the easy way. E há muitas vezes que nós olhamos para o caminho fácil. I'll join this certain church. And you see, nobody will say anything against it because it's the biggest church in the city. The easy way. Eu me unirei a esta certa e certa igreja. E você sabendo, ninguém dirá nada contra isso, porque ela é a maior igreja na cidade. O caminho fácil. Many times we do that when we're wrong. Muitas vezes nós fazemos isso quando nós estamos errados. Remember, if you follow Christ, you will be hated by people. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Lembre-se, se você segue Cristo, você será odiado pelas pessoas, pois todo aquele que viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. And if you come to Christ, you will not come by any church or any denomination or any creed. E se você vem a Cristo, você não virá por alguma igreja, ou alguma denominação, ou algum credo. You'll come by the blood. That's the only avenue in. Você virá pelo sangue. Essa é a única avenida de entrada. Aleluia! And you cannot bring the Glória a Deus. Aleluia. É a única avenida de entrada para a gente vir a Cristo. Foi através do sangue. É através do sangue. Não através de igreja. Pertencer a alguma igreja. Pior ainda, denominação. O profeta diz que sistema denominacional é morte. Morte porque está separado de Deus. Deus não está nisso. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos. Mensagem estreita é a porta. Acabamos de ter essa bênção, essa preliminar que nos ajuda tanto de saber que nós cremos em um profeta verdadeiro, que nunca levou nós a olhar para ele humanamente falando, mas olhar para o que estava dirigindo ele, guiando, inspirando ele, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradeço o esforço dos irmãos por ter vindo, que Deus possa continuar derramando as bênçãos na vida de cada um dos irmãos. E eu peço até
Perdão aos irmãos devido nós termos atrasado uns minutinhos, mas graças a Deus chegamos bem, né? Pegamos um pouco de trânsito ali em Poços, né? Fui buscar a minha neta e para a gente buscar ela, mora no outro lado da cidade, a minha casa lá dá quase 14 quilômetros, então eu tive que fazer uma volta grande, mas graças a Deus conseguimos, né, chegar aqui para nós adorarmos o Senhor Jesus Cristo. E hoje a pequena Maia, né, está conosco. Ela tem 1 ano e nós estamos em setembro ainda, né? Agosto, né? 1 ano e 8 meses ela tem, né? 1 ano e 8 meses e alguns dias. Ela é de 3 de janeiro, a minha filha Yara é de 2 de janeiro e eu sou 23 de janeiro. E graças a Deus ela está conosco hoje para cultuar, né? E ela já aprendeu a falar vovô, então toda hora é vovô, né? Quando não é vovô é mamãe. E assim a gente vai dando glória a Deus, né? Porque a Bíblia diz que nós veria os filhos dos filhos, né? Que são os netos, né? Então graças a Deus por eles. Convidarei os irmãos que podem se colocar de pé. Vamos ter uma palavra de oração, desde já justificando a ausência do irmão Geraldo. O Cacilda disse que ele teve que ir para Poços para resolver algumas coisas pessoais dele. Então esse é o motivo do irmão Geraldo não estar conosco, né? Que Deus possa abençoá-lo, né? Ali onde ele está, que Deus possa tomar a direção de tudo. E cremos que vamos ser abençoados, né? Mais uma vez, e o Espírito Santo está aqui nesta noite para nos ajudar. E creio que o Espírito Santo nos dará direção para tudo que vamos fazer no futuro, e tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez diante dessas verdades que acabamos de ouvir, o prelúdio, Pai, esse solo musical que tem nos também levado a meditar na Tua Palavra, levado a meditar na grandeza do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dia, pela semana que está acabando, Senhor. O Senhor tem nos dado muitas bênçãos, o Senhor tem nos derramado bênçãos sem medidas. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aceita a nossa gratidão, Pai. Ó Deus, perdoa nossas fraquezas, nossas falhas. Eu peço particularmente, me perdoa, Senhor, se eu tenho feito alguma coisa que não agradou o Senhor, Pai, porque como humanos nós estamos sujeitos a fazer coisas que não te agradam, mas eu te peço perdão, me ajuda, Senhor. Eu quero ser o melhor cristão, o melhor ministro, Pai. Abençoa os meus irmãos que se esforçaram para vir aqui te adorar, que eles possam sair daqui recompensados, Senhor, que o culto de cada um deles possa chegar na tua presença e eles voltar melhor do que vieram, Pai. Deus bendito, Pai eterno, aceita a nossa gratidão, derrama as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, Pai. Cura o enfermo, Pai, liberta o oprimido, soluciona os problemas, Pai, dá ânimo ao desanimado, Pai, dá alegria ao triste, meu Deus, dá força, ó Deus, vigor ao cansado, porque nós confiamos no Senhor, Pai. Queremos, ó Pai, nesta noite alimentar a nossa alma do pão, da palavra do Senhor, da revelação divina que o Senhor tem nos dado. Pai, aceita a nossa gratidão, aceita o louvor, tudo que for feito aqui, Pai, que todos sejam abençoados, do mais velho até a criança mais nova, o mais ancião até a criança mais nova. Pai bendito, diante do Senhor não existe mais velho, diante do Senhor não existe criança pequena, todos somos iguais, todos somos perfeitos na idade perfeita, Senhor, na idade da força, entre 18 a 21 anos, Pai. O Senhor nos vê assim, o Senhor nos contempla assim, jovens, Pai. Estamos ainda em uma dimensão de pecado, mas estamos diante do Senhor, olhando para o Senhor através daquele dia do Calvário, e o Senhor também olha para nós através do sangue daquele dia no Calvário, e assim somos mais altos do que a neve. Aceita a nossa gratidão, que arde
inspiração nesta noite, que haja bênçãos nesta noite sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro e te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos adorar a Deus aqui. O primeiro hino é o 262. E depois eu quero deixar aberto aqui, se algum irmão deseja pedir um hino, os irmãos fiquem à vontade, tá? Pode pedir, que a gente adora a Deus com os irmãos. Quem sabe os irmãos vêm, né? Assim, com o coração desejando fazer um pedido para cantar um hino. Então nós vamos dar essa liberdade, né, para os irmãos, né, ter, né, seus pedidos também. Amém? Novamente o Senhor realizou. Vamos adorar a Deus com isto. Vamos aqui agora, irmãos, ao hino 212. Um povo forte, amém? Aleluia! A graça nos fez um povo forte. Por que a graça nos fez um povo forte? Porque a graça de Deus nos deu direito a receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós nos faz um povo forte. Adore a Deus, aleluia. Que sujo
pode dizer? 8 bilhões. Já estamos nos aproximando disso no mundo todo. Bilhões de pessoas. Deus te escolheu para ser um dos tais. Amém. Aleluia! Deus te escolheu para fazer parte da família dele. Amém? Aleluia! E ele escolheu aqui? Não, ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Lá na mente de Deus, ele já fez essa escolha. E Jesus chegou a dizer: não foi vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Vamos cantar. Tem algum pedido? Algum número, se algum irmão tiver? Há muitos anos que eu não vejo ele cantar. Não sei se é irmão. 50? O primeiro cantava tanto assim mesmo. Ele não. Vamos ver aqui. Não sei se é irmão. Soberania. Ele Você conhece? Eu já vi cantar, irmão. eu gostava de cantar. Soberania às alturas. Nós vamos ter que aprender ele, irmã Cacilda. Mas não é soberania? É soberania, irmão. Eu já ouvi. Nunca, né, cantar ele. É muito bonito esse eu já vi. Nós vamos ver se consegue ensaiar ele, aprender para cantar, né? Meu companheiro também é. Isso. Amém? Glória a Deus. Aí, se algum irmão tiver um número, né? Depois a gente vê o soberania, né? Pra gente. Ele gostou de cantar, né? Não é difícil não, mas tem que. A gente tem que. Eu conheço muitos hinos, né? Mas esse eu não conheço, né? Vamos cantar. Eu deixei o 206, o 106, mas vamos cantar então, irmã Cacilda. Eu vou dedicar para a senhora, para os irmãos também, o 208, em Jesus, que todos conhecem, né? Em Jesus é o 208. E depois vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, né? Depois vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Eu pediria ao irmão Luiz para fazer isso para nós, irmão Luiz, passar salva para nós. 208, deixa eu achar aqui. Esse todo mundo conhece. iremos vencer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a irmã Tatiane, né? Deus continue abençoando. É muito bom a gente adorar a Deus, irmãos. É uma atmosfera muito tremenda. Esses hinos nos levam mais para perto de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu até falei com a minha esposa hoje que nós precisamos nos dedicar mais às coisas de Deus. Deus deu o dom para ela tocar, as crianças cantar, e nós dedicarmos, né? Todos os cultos a gente pode, né? Todo mundo adorar o Senhor Jesus Cristo, né? Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Eu chego a dizer, irmãos, a nossa diversão, a nossa festa é aqui, é na casa do Senhor. Hoje as pessoas estão preparando para ir para festas, mas festas da carne, festas que eles vão e pode ser que nem volta vivo. Mas Jesus nos deu essa boa festa. Agora toda sexta-feira nós estamos reunidos aqui para dar oportunidade, né? Eu preciso de me ajustar algumas coisas aqui, mas eu creio que Deus me dando graça, logo a gente vai colocar um banner aqui, né, na frente para as pessoas, convidando as pessoas para vir estar conosco. E a gente já tem, né, as demais coisas que precisa da gente colocar aqui para melhorar, para os irmãos participar também conosco dos cultos, né? Imagens e os slides. Creio que vai ser uma bênção. Amém? Nós vamos, a escritura hoje é Romanos capítulo 5. Antes do somente crer, eu quero orar pelos pedidos de oração e continuar orando, né, a favor de todos os nossos irmãos, pedido de oração que a gente já vem carregando, né? Porque esses pedidos de oração, ele tem que ser apresentado a Deus. Eu tenho os meus pedidos, as minhas necessidades, peço que Deus possa confirmar a vontade dele. Que se tem uma coisa que nós temos que fazer, é pedir a vontade de Deus nos nossos pedidos. Amém. Vamos orar, né, para a irmã Viviane, né, e a neta do irmão Luiz, que Deus possa abençoar também, né, a família do irmão Luiz, né, Deus continue abençoando. E peço que os irmãos continuem orando a favor do bebê, né, meu primo, o irmão Caio, né, ele completou, parece que foi ontem, dia 29, ele completou 3 meses de vida. Os médicos, até alguns, né, não deu muita esperança, mas ele ainda está firme. E então precisa muito das nossas orações. A gente esteve ali em Belo Horizonte, eu estive lá, a gente orou ali, né, e cremos que Deus pode mudar o quadro, né? E também orar, né, a favor do ministério, a favor do trabalho. Nós estamos começando um trabalho evangelístico, né? Já tinha começado, mas retomamos novamente, eu mais o irmão José Correia, e nós queremos que esse trabalho seja feito, né, na nossa região para ajudar, né, chamar as pessoas para Cristo. Então peço que os irmãos orem, né? E também peço uma oração especial a favor do pastor Wilson, meu sogro, da saúde dele. O pastor Wilson esteve conosco aqui sexta-feira passada, nos trouxe uma boa mensagem, e ele teve uma tontura na semana passada, foi essa semana mesmo, né? Foi essa semana, né? Agora no começo da semana, e eu levei ele ali no hospital, né? O médico passou os remédios para ele, e depois ele teve a tontura novamente. Então, pedir, né, para que Deus possa abençoar, né, o pastor Wilson, ajudá-lo, para que ele possa, né, continuar com saúde, né, trabalhando no Evangelho, e Deus guardar ele nas estradas, né, porque ele está agora fazendo uma missão, trabalhando, auxiliando, né, não sei por quanto tempo, o pastor Mauro Luiz Cardoso, e a missão, ela chega a mais de 1.000 quilômetros, dá em torno de 1.200 quilômetros que ele tem que viajar. Ele tem que vir de Anápolis até
passos e passos, ele vai até perto de Belo Horizonte. São irmãos ali que o pastor Mauro, já há mais de 12 anos, assiste os irmãos ali. Então ele vem de lá e essa é a primeira missão que ele está fazendo sozinho. Quando tem um companheiro ainda ajuda, né? Alguém conversando, batendo papo, mas sozinho não é fácil. Mas ele já está acostumado, né, a viajar, mas longe assim ele não está acostumado. Viajar assim perto, né, como a gente faz aqui, vai, volta, mais perto. Agora 1.200 quilômetros, e depois tem lugar que é 100, tem lugar que é 300. Então ele precisa das nossas orações. Então eu peço aos irmãos, quando for orar, vamos orar a favor do pastor Wilson, né? Toda a família, né? Toda a família Faleiro, né? Toda a família Faleiro, vamos orar por todos eles, né? Que é a família da minha esposa, família Faleiro Santos e família Lopes também, família materna e família paterna da minha esposa. Orar por todos que precisam das nossas orações. E eu também preciso, né? Minha família, minha mãe, meus 5 filhos, né? Os netos, 4 netos, para que Deus possa abençoar, né, a cada um de nós. E também tem um genro e uma nora, né? E também as mães dos demais netos, né? Que é a mãe da Maia, a Aline, orar por ela também, está cuidando bem da Maia. Também da Fernanda, que cuida de 2 outros netos meus também, né? Que é a Ana Flávia e o Bernardo, para que Deus possa dar força, né? E orar pelo pai, em especial o pai, que é o caçula dos homens, o Felipe, 25 anos, para que Deus possa também trabalhar com ele, ajudar ele também. Amém? Então eu peço levantar de mãos dos irmãos a favor, né, de todas as nossas famílias e de todos os nomes que foi mencionado. Então vamos orar. Seu irmão Zé Carlos, né? Irmão Zé Carlos, uma bênção também. Três netinhos. Amém, amém. Toda a família, irmã Isabel, irmão Zé Carlos, vamos orar nesta oração. A oração, ela muda as coisas, irmãos, muda as coisas. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitas das vezes acontece coisa na nossa vida, a gente fica triste, abatido, mas eu quero dizer, tudo que acontece é para o teu bem. Não toma aquilo como uma derrota, como uma perca, toma como lucro. Tudo que acontece aquilo que você não esperava daquele jeito, e você fica preocupado, você fica abatido, mas eu quero dizer para você, aquilo aconteceu para o teu bem, porque Deus permitiu para tirar proveito daquilo, e Ele vai ser glorificado. E lá na frente você vai levantar as mãos, obrigado Senhor, porque aquele acontecimento fez eu te glorificar, fez eu estar mais perto do Senhor. Então todas as lutas que vêm, irmãos, não toma como derrota, toma como vitória, porque Deus vence por você e vai passar. Amém? Então vamos orar. Pai bendito, aqui estão esse pedido que fizemos menções dos nomes: família do irmão Luiz, família da irmã Isabel, irmã Cacilda também aqui, pai, irmão Geraldo, toda a família, pai, filhos e netos que foram feitos menção, da minha família, da minha esposa, pastor Wilson, pai, o Senhor possa dar saúde para ele, guardar ele nessas estradas, continuar dando inspiração para ele, pai, dando luz, ânimo, pai, e também, Senhor, a favor do ministério, do trabalho evangelístico, a favor desse trabalho aqui, pai, que nós estamos, ó Pai, começando de uma forma semanal, e pedimos que o Senhor nos dirija, que o Senhor não deixe, ó Deus, faltar inspiração, ânimo, Pai. E Senhor, o Senhor conhece as necessidades de cada irmão aqui, o pequeno Caio, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, cumprir a Tua vontade na vida daquele pequeno bebê, seu pai, sua mãe, a minha prima Patrícia, pai, toda a família Azevedo, pai. Também lembro do meu pai, da minha mãe, meus irmãos da parte da minha mãe, meus irmãos da parte do meu pai. Senhor, que as bênçãos do Senhor possa ir de encontro, porque as bênçãos do Senhor é rica em misericórdia. Liberta aqueles que precisam de libertação, cura aqueles que precisam de cura, Pai. Meu Deus,
eu entrego em tuas mãos. Que o Senhor cuide, Pai, de cada pedido, de cada necessidade dos meus irmãos. Os irmãos que não puderam estar aqui, a família do Moitamar, Senhor, irmã Wanda, o Senhor possa, ó Deus, abençoá-los aonde eles estiverem, e que a bênção do Senhor continue conosco. Pai, nós oramos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Mencionada, Romanos 5, do verso 1 ao verso 11. Aqui está falando a justificação pela fé e paz com Deus. Eu vou basear o meu assunto hoje em várias mensagens que o profeta pregou sobre fé. E creio que Deus nos dará um bom tempo. Eu vou deixar o Espírito Santo me usar conforme Ele desejar. Amém? Então vamos ler. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira, grande tribulação. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a
a reconciliação. Que o Senhor Jesus, autor dessa escritura, através do apóstolo Paulo, continue vivificando essas escrituras em nossos corações e acrescentando mais bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. No capítulo 4, aqui no livro de Romanos, eu quero pegar aqui também alguns versículos para nós entrarmos no nosso assunto dentro da mensagem Fé em Ação, e o Espírito nos dirigindo. Também está comigo aqui a mensagem A Fé Vem pelo Ouvir, e também está comigo Fé Testada pelo Tempo, e tem outras aqui que falam sobre fé, mas nós vamos ficar dentro desses 3 temas e creio que o Espírito Santo nos ajudará. Aqui em Romanos capítulo 4, voltando um pouquinho, eu quero que os irmãos que queiram acompanhar, no versículo, podemos tomar aqui no versículo 13, e nós vamos tomar uma porção aqui para pegar, o assunto baseado naquilo que eu quero falar nesta noite. O versículo 13 de Romanos 4, depois você pode ler o capítulo todo, que vai falar justamente sobre Abraão foi justificado pela fé, mas eu quero pegar do meio do capítulo para frente, e aqui está assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Porque é pela fé, para que seja segundo a graça. Pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual nós fazemos parte, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Em Isaque e Jacó, perante aquele do qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. O qual vivifica os mortos. E nós vimos aqui
que nós estávamos fracos, estávamos mortos por causa do pecado, mas fomos reconciliados através da graça, mediante a nossa fé naquilo que Ele nos concedeu. Vamos continuar lendo. Veja, versículo 17: o qual vivifica os mortos. Vivificar é tornar a viver. E chama as coisas que não são como se já fossem. Nós tivemos um culto aqui na mensagem coisas que hão de ser. O profeta nos mostra sobre isso também. 18: o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações. Veja bem o que é a fé, irmãos. Em esperança creu contra a esperança que seria pai de muitas nações. Isso leva nós a meditar e saber que a mesma fé que Deus colocou em Abraão, Ele colocou em você também. Porque aquilo que Deus prometeu a Abraão, Deus, Ele é poderoso e cumpriu. Só que para que Abraão tomasse posse dessa promessa, tocasse, Deus teve que colocar em Abraão uma fé diferenciada de todos no tempo em que Abraão viveu. Ninguém da parentela de Abraão tinha a fé em Deus, a confiança, porque fé é confiança em Deus, como tinha o patriarca Abraão. Porque Deus, quando Ele chama o homem para um trabalho, para que Deus possa ser glorificado através do trabalho daquele homem, das obras daquele homem, da vida daquele homem, Deus coloca dentro daquele homem um poder de confiança e fé, para que então aquilo mostre a graça e a maravilha de Deus sendo operada. E Abraão foi um homem desse calibre. Eu disse domingo passado, pregando, falando que a mulher a qual estava passando por um momento difícil na vida foi aquela viúva Serepta de Sidom, dos dias de Elias. Tinha acabado as condições de viver de Elias,
tinha acabado. E Elias, ele era o homem que Deus tinha usado para falar a palavra e para que Deus autenticasse o que ele tinha falado. Elias tinha dito: por 3 anos e 6 meses não vai chover, nem chuva e nem orvalho vai cair. 3 anos e 6 meses, segundo a minha palavra. Então, quando estava perto para terminar, mas ainda não tinha terminado, seca, morte, como nunca houve. E o ribeiro onde Elias estava bebendo água secou. Os garçons, os servos que Deus usava para levar comida para Elias, os corvos, são aves, águia, de outra espécie, levava comida para Elias comer. Então chegou um tempo que acabou, e Deus foi lá e disse: Elias, eu ordenei uma viúva para te sustentar. Eu quero dizer para os irmãos, Deus é o Deus da prosperidade, Deus é o Deus da multiplicação, Deus é o Deus da criação, Deus é o Deus que muda quadros. Amém. Muda. Eu tenho que crer nisso. Abraão, ele creu. Era difícil, humanamente falando, impossível. Não era difícil, era impossível, humanamente falando. Mas Deus, quando Ele quer agir para que Ele seja honrado e glorificado, Ele faz coisas sobrenaturais. Se você olhar a sua vida, meu irmão, minha irmã, se eu olhar a minha vida, dá uma volta aí na tua vida. Volta na tua vida. Não vamos voltar muito não. Volta na tua vida 25 anos na tua vida, que foi o tempo que Abraão esperou o filho vir. Volta na sua vida 25 anos atrás. Lembra a vida que você vivia 25 anos atrás, que eu vivia. Vamos voltar um pouquinho. Vamos trazer a Bíblia para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Volte a 25 anos atrás e lembra um pouquinho aí aonde você estava. Qual era a tua vida que você vivia? Qual era a condição que você estava vivendo há 25 anos atrás? Voltou? Os irmãos voltou aí? Deu para voltar? Monael tem quantos anos? 30? Então dá para voltar 25 anos atrás, dá para lembrar. 25 anos atrás. 20 anos atrás. E vê hoje para vocês verem o que Deus fez na vida de vocês. Deus não fez muita coisa, irmãos? Amém. Fez ou não fez? Amém. Você é aquele mesmo de 25 anos atrás? Você é aquele mesmo de 20 anos atrás? Você é aquele mesmo de 10 anos atrás? De 5 anos atrás? De 1 hora atrás? Não! Deus operou maravilhas em nosso meio. Eu não sou o mesmo. Você não é o mesmo. Deus cuidou de você. Você venceu. Você passou por cima de tantas lutas e superou, venceu. E você não sabe explicar como chegou até aqui. Consegue explicar? O que você tem hoje, como que você conseguiu alcançar? Esse é o Deus de Abraão. O Deus de Abraão é o teu Deus. O Deus de Abraão é o meu Deus. Ele é o nosso Deus.
e eternamente. E a fé de Abraão, ele creu até contra a esperança, em esperança contra a esperança. Por quê, irmãos? Nós vamos continuar lendo, e nós vamos chegar e ver o próprio irmão Brana falando aqui. Eu gosto disso daqui. Toda vez que eu pego a palavra do Senhor e vou ler esse assunto falando sobre fé e ação, eu vejo que as Escrituras ficam novamente para mim. Veja isso. Ele, em esperança, vamos achar aqui aonde nós paramos. Isso daqui é tremendo. O 18, o qual em esperança, Romanos 4, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E quero dizer para os irmãos que Abraão tinha descendências naturais e descendência espirituais. E eu quero dizer para os irmãos que a descendência espiritual de Abraão é a descendência do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é a semente real de Abraão. Semente real, semente eterna. Porque Abraão, irmãos, ele era um homem comum, nascido da terra aqui, um homem sujeito a fracassos. E Deus sustentou Abraão através da fé. E fé é o sexto sentido. Fé é o Espírito Santo dentro de você, fazendo você confiar, acreditar que você é um vencedor, mesmo diante de circunstâncias, diante de lutas, que você diz assim: eu não vou dar conta. Deus abre um caminho, porque Ele é poderoso para fazer isso. Escute. E não enfraqueceu na fé. Irmãos, quantas vezes o diabo quis fazer você voltar atrás e você não enfraqueceu na fé? Quantas vezes o diabo quis trabalhar para você desacreditar na mensagem do dia e da hora, a qual Deus nos enviou no século XX, e a mensagem é apostólica, a mensagem é a Bíblia revelada para nós. Estávamos envolvidos em dogmas e credos, doutrinas de homens, e a mensagem veio abrir os nossos olhos. A mensagem é Cristo, a mensagem é o Espírito Santo. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo de morte, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Pega isso daqui, irmãos. Somos filhos de Deus. Um filho de Deus não tem dúvida. Um filho de Deus, ele confia em Deus de uma forma sem nenhuma dúvida. Abraão, ele foi esse pai que creu, que confiou em Deus, e a incredulidade nem chegava
e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé. Quem que fortificou Abraão? É quem que tem te fortificado, é quem que te trouxe para cultuar, é quem que te manteve firme, é quem que está te dando vida. Aleluia! Dando glória a Deus, foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Irmãos, quando você dá glória a Deus, você é fortificado na fé. Por isso que eu gosto de estar no culto e dar glória a Deus. Amém, aleluia, porque isso me fortifica na fé. Aleluia, mesmo que você não dê um glória alto, mas a tua alma aí, mesmo baixo, mas você está glorificando, você está adorando, você está servindo a Deus, porque Deus não deu de variedade. Tem irmãos que ficam quietinhos, mas a alma dele está glorificando, o coração dele está se alegrando, ele está dizendo amém aí, na sua alma, e Deus está recebendo. 21. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. O que Deus tinha prometido, ele era poderoso para o fazer. E Elias estava no monte, e Deus diz: Elias, eu ordenei uma viúva para você sustentar. A viúva estava esperando Elias, naturalmente falando? Não. Ela sabia que Elias ia lá? Não. Mas como que Deus ordenou essa viúva para sustentar Elias, sendo que ela não estava esperando ele? Sendo que você não encontra a história que ela conhecia ele. A única coisa que a gente sabe é que ela era uma gentia. E o profeta no sermão Esteja Certo de Deus, ele diz assim, que aquela viúva tinha o mesmo calibre de fé em Deus que Elias. Você já pensou nisso? Ela era uma mulher de fé. Irmão, você é uma mulher de fé. Não desista da tua vitória. Irmão, você é um homem de fé, um varão de fé. Jovem, você é um varão de fé. Não desista da tua conquista. Não desista da tua vitória. Deus vai te dar. Amém. Você não precisa buscar lá no mundo, não. Não. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz numa sujeira. Eu fico pensando, irmão, quantas pessoas que deixam o diabo colocar na mente deles incredulidade, porque a incredulidade é satânica, e é o diabo que coloca, e a incredulidade afasta o homem de Deus, leva o homem para o mundo de pecado, e quando o homem afasta de Deus, dando lugar à incredulidade, que afastar de Deus é afastar da fé, apostatar da fé. O que acontece com aquela pessoa? Ela vai para o mundo de prazeres, achando que está levando vantagem. E sabe o que ela está levando? É prejuízo. Prejuízo incalculável. Por quê? Porque quando sai da presença de Deus e entra num mundo de incredulidade, num mundo de incrédulos, mesmo a pessoa não sendo incrédula, ela crê, ela acredita, ela sabe que é a verdade, porque quem comete pecado, irmão, não é o ímpio lá fora. O irmão Branham nos ensina muito bem isso. O ímpio, ele já é o pecado. O irmão Branham chegou a dizer: eu não condeno um fumante por fumar, eu não condeno uma prostituta por
prostituir, eu não condeno um bêbado por beber. Por quê? Porque ele já nasceu com aquela natureza. Ele ainda não experimentou outra coisa. A sede dele está em algo errado. Então tem que lhe oferecer algo melhor do que o cigarro, tem que lhe oferecer algo melhor do que a bebida, tem que lhe oferecer algo melhor do que a prostituição, do que o adultério, do que as coisas erradas. E esse algo melhor é o Espírito Santo, é a sede de Deus na alma dele, é a fé na palavra de Deus. E isso é nós que temos que levar para ele através da transformação que Deus fez em nós. Mensagem sede, vocês leem ela para vocês verem. O irmão Branham mostra isso. Então aquela viúva, irmão, Deus ordenou ela. Sabe que jeito que Deus ordenou ela? Nele. Porque aquela viúva era semente de Deus. E Elias era semente de Deus. Você é semente de Deus. Nós somos semente de Deus, filhos e filhas de Deus. E hoje somos isso porque cremos no nome do unigênito Filho de Deus, palavra, o Senhor Jesus Cristo. Amém. E Elias, então, se ele tinha alguma malinha ali, alguma mala, algumas coisinhas que ele andava, então ele juntou a mudança dele, colocou nas costas, e acabou a água, os garçons, os corvos não veio trazer mais comida, então, Deus mandou ir lá, então vai eu lá, e caminhou no rumo da casa da viúva. Irmão, sol quente, calor dia e noite, seca. Vocês estão vendo a sequinha que nós estamos tendo aqui? Lá foi 3 anos e 6 meses. Nós aqui, 3 meses. Agora que deu uma chuvinha, mas foi uma poeirinha só que abaixou. Lá foi 3 anos e 6 meses. Nós fica 3, 4 meses sem chuva, quase morre. É a saúde. Nós já ficamos débeis. Sentimos a falta da água, da chuva. Porque o nosso corpo ele foi feito para viver de todas as estações de Deus. Então vai lá Elias marchando. Deus ordenou uma viúva para me sustentar, então estou indo na casa dela, e Deus guiando ele lá na casa dela. Não sei quanto tempo, passou um dia, passou 2, 3, não sei que Elias já chegou lá. E Elias chegou lá, irmãos, sabe o que ela estava fazendo? Ela estava preparando a última refeição para ela comer junto com seu filho e morrer. Antes da morte chegar na casa de uma mulher de fé, antes da morte chegar na casa de um homem de fé, Deus chega primeiro com a mensagem do profeta. Deus chega primeiro com assim diz o Senhor. Então você confia, você crê. Antes de o diabo querer te matar, ou querer te derrubar, ou querer te destruir, Deus chega na frente. Deus chega primeiro para virar o quadro, para trazer a mudança, para trazer a transformação. A história conta que ela tinha arrumado um pouco de lenha e ela olhava para o seu filho esquelético ali, pele e osso, porque a fome era muita. Porque para uma pessoa morrer de fome tem que ser muito tempo, porque bebendo água nós aguentamos muito tempo. Mas a vitamina do corpo, porque a terra produz tudo que o nosso corpo precisa, porque o nosso corpo é terra. Então tudo que a terra produz de vitamina para nós viver, então a gente precisa. Então a água ela ajuda, mas vai chegar um tempo que a gente precisa da vitamina, das hortaliças, dos legumes.
estava, e o seu filho numa condição já zero. O termômetro estava no fim para. E o profeta chegou. A bênção chegou. Quando o profeta chega, Deus chega. Quando o profeta chega, a bênção chega. A vida chega. Porque o profeta é a voz de Deus. O profeta deu assim, diz o Senhor. Só que tem uma coisa, Deus testa a nossa fé. Deus nos prova, Deus nos treina, irmão. Muitas das vezes você está esperando, Senhor, até quando? Até quando eu vou ficar me arrastando, sofrendo? Ele te diz assim: até quando eu quiser, até quando eu ver que você passou no teste. Eu tenho que te treinar primeiro, eu tenho que te capacitar primeiro. Não foi assim que Deus fez com Davi? Não foi? Primeiro Deus treinou Davi lá cuidando das ovelhas de seu pai Jessé. Davi tinha uma unção sobre ele, Davi tinha um chamado sobre ele. Vai lá o leão, pega uma ovelha. E Davi, olha aquele leão, vai e luta contra o leão e mata o leão e livra a ovelha. Vem o urso. E Deus testando. Davi vai lá, pega o urso, mata o urso e livra a ovelha. Aí passa um tempo, aparece o Golias desafiando todo mundo. Até o rei Saul, que era o mais forte e poderoso lutador que existia naquele tempo. Aí chega lá um jovem menino ruivo, sem aparência, sem treinamento nenhum de soldado. Chega lá e: eu vou lutar contra esse incircunciso. Quê? Nós que somos treinados estamos com medo. Porque ele é um soldado lutador e é treinado desde criança. E você que nunca treinou nada. Não treinou o quê? Ele não treinou no exército de Saul, mas ele treinou no exército de Deus. Deus tinha treinado Davi. Davi foi treinado pelo Espírito Santo. Irmão, é Deus que nos treina, é Deus que nos prepara, não para lutar contra a carne e o sangue, mas para lutar contra o inferno todo. Eu vou lutar contra ele, não com a armadura humana, mas com a fé. Amém. E Davi foi com a fé, não com lança, nem com espada, nada, nem com escudo, mas com a fé. E Golias veio com lança, com espada, com escudo, e Davi foi lá e matou ele. Sabe por quê? Porque o Deus de Davi tinha treinado Davi, e Davi acreditava, Davi tinha fé, e a fé de Davi entrou em ação, e quando a fé entra em ação, o Golias cai por terra. Amém. Então Elias chegou lá, chamou: ô de casa, olá, tem alguém aí? Por certo, ela saiu bem devagar, estava fraca. Olá, senhor. E Deus tinha ordenado ela: o que o senhor precisa? Elias, o profeta, diz: eu estou com muita sede. Tem como você me dar um pouco de água? Irmãos, a água era a coisa mais cara que tinha naquele tempo. Água, não tinha dinheiro que pagava um copo de água. Numa seca de 3 anos e meio, um copo de água fria era a coisa mais caríssima que existia. Ouro não tinha valor, prata não tinha valor, nada tinha valor mais do que um copo de água fria. E Elias pediu para ela: me dê um gole de água. E o que aconteceu?
ela pegou, o que ela fez? Ela pegou e foi buscar a água para ele. Só um minutinho, eu vou lá buscar a água. Quando ela começou a caminhar para buscar a água, o profeta diz: traze para mim também um pedaço de bolo junto com a água. Aí ela teve que parar o passo que ela estava indo buscar água e voltar atrás e ser sincera com o homem de Deus. Eu gosto disso. Irmãos, Deus quer ver nós ser sinceros com Ele. Deus quer sinceridade. O irmão Bruno ouviu da boca do anjo de Deus, e era Deus falando com ele, que um anjo de Deus é parte de Deus, foi Deus que criou. Diz: se você for sincero, nem o câncer vai parar diante da tua oração. Nem o câncer vai parar diante da tua oração se você for sincero. Ela deu um passo atrás, virou e foi em direção a ele e disse: meu senhor, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu só tenho aqui um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na lata. E quer dizer, o pouco é tão pouco que a hora que eu e meu filho fizer esse pequeno bolo e nós comer, nós vamos comer e morrer. Ela revelou para o profeta que tinha um pouquinho. Irmão, se você tiver uma fé, não importa o tamanho dela, se for o tamanho de um grão de mostarda, uma fé que não mistura com nada, uma fé que não mistura com doutrinas erradas, uma fé que não mistura com dogmas e credos de sistema organizado de homens, se você tiver uma fé genuína, não importa o tamanho, essa fé, ela pode criar mundos e você viver dele. Profeta, ela diz: nós vamos fazer, comer e morrer. Ele diz: então vai e faça para mim primeiro. Vocês vão comer e morrer, mas eu quero fazer uma coisa. Vai lá, faz e traz aqui para mim primeiro. Eu vou comer primeiro, junto com a água. Isto é fé em ação, irmãos. Junto com a água. Eu estou pregando a mensagem, eu nem abri ela ainda. Fé em ação, está aqui, ó. Fé em ação. Ela acreditou, porque ela tinha o mesmo calibre, ela tinha o mesmo Deus, ela era a mesma semente real. Aleluia. De Abraão, de Jesus Cristo. Isso é mistério, irmão. Isso é sétimo selo. Isso é Deus se desvelando a nós, que a fé perfeita em nós, ela nos vai transformar desse corpo abatido em um corpo glorioso e nos levar para a dimensão eterna. Ela foi e fez e trouxe. A hora que ela chegou e entregou primeiro para o homem de Deus, e o homem de Deus pegou aquele bolo pequeno e aquela água. Assim diz o Senhor: a farinha da panela
não vai acabar. O azeite da botija não vai faltar. E ela tinha acabado de rapar a lata do restinho de farinha. Ela tinha acabado de tirar o último pouquinho de azeite. Mas quando Deus falou através do profeta que não vai acabar, irmão, como eu disse no culto, dentro daquela lata nasceu uma fábrica de farinha, dentro daquela botija nasceu uma fábrica de azeite. Quando ela deu para o profeta e comeu e voltou lá dentro, a lata da farinha estava transbordando, o azeite na botija estava transbordando. Assim é um homem que tem fé genuína. A palavra de Deus representa a farinha e o azeite representa o Espírito Santo. Então você vive cheio da palavra do Espírito Santo, que te sustenta e que te mantém nessa seca espiritual, nesse mundo caído, e vai te arrebatar, vai te transladar para a dimensão gloriosa na qual nosso Deus e Pai vive em nosso Senhor Jesus Cristo, o glorificado Deus em carne humana. Amém. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Nós vamos parar. E olha que eu deixei aqui anotado vários parágrafos para compartilhar com os irmãos. Mas eu quero deixar registrado na mensagem Fé em Ação, ou melhor, a fé vem pelo ouvir, pregada pelo profeta de Deus, no sábado 20 de março de 1954 em Chicago, Illinois. No parágrafo 42, ele diz algo aqui: nunca em minha vida, sinceramente, pedi a Deus por qualquer coisa que o não tenha recebido. Esse é o homem de Deus falando. Nunca na vida dele que ele pediu a Deus por qualquer coisa que Deus negou para ele, que Deus não deu. Ele recebeu tudo. Isto é certo. Talvez não da maneira que eu pedi. Isso daqui que eu quero que vocês olhem, porque a gente pede, irmãos, com visão natural, e Deus nos dá com a visão espiritual dele, e muitas das vezes ele dá muito mais do que o que a gente espera. Amém? Talvez não seja da maneira que eu pedi, mas recebi. Tenho visto pessoas à beira da morte se levantarem. Escute. Tenho visto pessoas à beira da morte se levantarem. Quem sabe a morte espiritual, quem sabe a morte do casamento. Deus pode mudar. O médico ali, debatendo-se com a morte em suas gargantas, e ver essas pessoas viverem por uma semana e depois morrerem. Ver Deus me avisando, e eu ouvirei sua oração. Deus avisava
e dizer: eu vou ouvir sua oração. Se você for lá e orar por essa pessoa que o diabo está matando ela, eu vou dar vida para ela, eu vou ressuscitar ela, eu vou curar ela, eu vou libertar ela, ele, quem for, eu vou mudar a situação. Deus ouve a oração de um filho que crê nele. Por isso que eu pedi para vocês orar para mim, que eu creio que Deus ouve a oração de vocês. Amém. Eu creio que Deus ouve a minha oração por você. Mas você tem que conhecer a vontade de Deus nas coisas. Escute. Você tem que conhecer a vontade de Deus nas coisas. Como eu vou descobrir o que é a vontade de Deus e o que não é? Lendo a Bíblia. A Bíblia mostra o que é bom para você, o que é da vontade de Deus e o que não é. E isso está sobre o ministério, escute isso daqui. E isso está sobre, acima, o ministério, o povo. Grave isso. E isso está sobre o ministério. Ele para. O povo. Vê. Quando você está diante das pessoas e Deus mostra uma visão, o que vai acontecer, então você sabe o que vai acontecer. Se é morte ou vida, ou o que eles têm que fazer certo, ou algo assim. Algumas vezes eu vejo e fica, algumas vezes eu vejo que fica escuro ao redor da pessoa. Isto é a morte. Quando ficava escuro, uma sombra escura, era a morte. Deus mostrava em visão para ele que a morte estava ali para matar aquela pessoa. E eu simplesmente não digo nada. Ele vê, não fala nada para a audiência, para não assustar o povo, porque o povo ainda está na dimensão humana, ainda tem medo, ainda assusta. E o profeta de Deus, ele vive na dimensão humana e vive na dimensão espiritual. Ele vê os dois lados. Então ele via aquela sombra de morte sobre a pessoa. Foi até fotografado em uma das fotografias que tem registrada. Eu até tenho ela. Uma pessoa com uma sombra de morte sobre ela. Aí o profeta dizia: eu simplesmente não digo nada, vou em frente sob a unção, liderado pelo Espírito Santo no culto. E quando eu vejo o cortejo fúnebre, eu sei que é o fim. Ele sabe que é o fim quando ele vê o cortejo na visão, que a pessoa chegou ao fim dela, de passar dessa vida para outra vida. Eu gosto disso aqui. Vocês compreendem? Então vocês me têm ouvido às vezes. Me têm ouvido às vezes. E vocês me veem em qualquer momento. Não sou eu, humano, o Brana da terra, nascido de Charles e ela Brana. Mas vocês veem em qualquer momento o que Ele, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, disser. E sobre o assim diz o Espírito Santo, ou o Senhor, que é o mesmo. Observe e veja se isso não é exatamente daquela maneira. Será daquela maneira.
Agora, a fé, antes de tudo, tem que ser baseada na palavra, não em uma igreja, não em um homem, mas na palavra. Porque a igreja te decepciona, o homem te decepciona, mas Jesus, a palavra, não te decepciona. A palavra de Deus produz fé. Agora, se Deus dissesse isso assim, então eu creria de todo o meu coração. Eu vou parar aqui. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso o meu conselho é o mesmo do profeta de Deus. Amém. Viva ouvindo a palavra de Deus. Use o seu celular para ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente sela aqui esta mensagem, e que o Espírito Santo possa continuar ampliando isso nos vossos corações. Amém? Nós vamos colocar de pé, e lembrando os irmãos que sexta-feira que vem é a Santa Ceia do Senhor, né? Será na primeira sexta do mês, e depois os irmãos já vão se acostumando, né? Porque quando os irmãos de Campestre, eu entendo que vai ter vezes que vocês não vão poder vir devido às circunstâncias, mas se os irmãos, conseguir estar conosco, então os irmãos já começam a primeira sexta que vem agora do mês de setembro. É setembro mesmo, né? Primeira sexta, aí a Santa Ceia do Senhor. Aí a gente já começa, né, o mês já tomando a ceia do Senhor, tendo a memória do Senhor, apesar que um culto desse aqui é uma Santa Ceia, porque nós comemos da palavra e bebemos, né, do Espírito. E o pão representa a palavra, o pão asmo, sem mistura, e o vinho puro, sem açúcar, o vinho tinto, que representa o sangue representa a vida, o sangue é vida, melhor dizendo, e o sangue representa o Espírito Santo. Na mensagem do sinal, o irmão Brando diz isso. Então, todo culto nós comemos do pão, bebemos do vinho, espiritualmente falando, que é a palavra e a revelação. E uma vez por mês nós estamos aqui fazendo isso, porque a gente sabe que isso é bom para o nosso companheirismo, comer com o irmão, comer com a irmã, estar junto à mesa, comendo do pão, bebendo do vinho, lavando os pés ao santo, até nós sermos transladados. Amém. Porque a vinda de Jesus em 1963, ela não anula nós termos companheirismo, comendo do pão, bebendo do vinho. Ela não anula, ela cumpre. Mas o profeta continuou ministrando Santa Ceia, comendo com os irmãos, tendo comunhão com os irmãos, bebendo, lavando os pés ao santo até o último dia da sua vida. E assim nós, ministros, somos influência para o povo, e Jesus disse que ele era o exemplo, e o ministro também é um exemplo, e nós façamos isso com prazer, porque os irmãos vê e os irmãos alimentam, e aqueles novos convertidos é evangelizado para entrar, para nós vivermos e comermos da Santa Ceia na eternidade, a grande Santa Ceia. Amém? Amém. Então sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui com o culto de Santa Ceia. Incline a sua cabeça. Pai bendito, diante desta verdade que tivemos aqui, esse culto maravilhoso, para mim, eu estou saindo daqui melhor do que entrei. E os meus irmãos, Pai, está a mesma coisa. O Senhor fez grandes coisas aqui, Pai, no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela bênção desse culto. Obrigado, Senhor, vivifica, ó Deus, tudo em nossos corações. E agora vamos sair do santuário, mas não dessa atmosfera da presença do Senhor. Leva os meus irmãos em paz, guardados debaixo do seu sangue,
leva-me também de retorno de volta. E que o Senhor nos dê um ótimo final de semana e uma ótima semana nova a partir do primeiro dia da semana. Continue conosco nos cultos que vem, prosperando o nosso caminho, solucionando os nossos problemas, porque o Senhor é a nossa solução, o Senhor é o tudo para nós. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus eu te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Shalom Adonai a todos, Deus abençoe e até nos encontrar.